Galera, lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele tem que existir, certo? Então, o que seria efeito estufa? É um fenômeno natural, onde há o aquecimento da Terra, ou seja, é a elevação da temperatura terrestre em virtude da presença de certos gases na atmosfera. Então, o efeito estufa ele tem que existir, por quê? Porque se não fosse ele, a Terra iria resfriar demais. E os gases do efeito estufa auxiliam em manter o equilíbrio da temperatura do planeta. Agora, qual que é o problema então do efeito estufa? É a elevação, né, o aumento desses gases na atmosfera. Então, quando o nível desses gases se eleva, ou seja, quando há grande liberação, né, em grande quantidade desses gases, há um aumento da temperatura. Então, temos o aquecimento global. Lembrando aí, pessoal, que muitos estudiosos acreditam, né, que o aquecimento global não tem relação direta de forma tão intensa como alguns pesquisadores afirmam, certo? Tem várias visões. Eles acreditam que o aquecimento global seja de forma natural. Desde que o mundo existiu, há períodos, né, em que a Terra ocorreu um superaquecimento e outros em que a Terra resfriou. Mas lembrando aí, galera, que a ação humana, através das suas atividades, acabam acelerando esse processo do aquecimento global. De que forma? A partir do momento em que nossas atividades são danosas ao meio ambiente, como queimadas, desmatamento, o uso intenso desses combustíveis fósseis, como o gasolina, o querosene, né? Como vocês podem observar aí na figura, né? Há aumento, né, desses gases na atmosfera com o processo industrial, que é um dos vilões, digamos assim, para a liberação desses gases estufa. Então, como vocês podem observar, o CO2, que é o dióxido de carbono, o O3, o ozônio, o CH4, que é o metano. Então, o calor enviado para a Terra, né, devido à absorção desses gases do efeito estufa. O que acontece? Nós recebemos energia solar, como vocês observam aí na setinha amarela. Parte dessa energia solar é absorvida pela superfície e outra parte é liberada para a atmosfera. Só que quando o calor é refletido para a atmosfera, acaba que esses gases em grande quantidade, que são os gases do efeito estufa, na atmosfera, acabam absorvendo esse calor e enviando o calor para a Terra, fazendo com que a Terra ela torne-se mais quente do que deveria ser. Então, ao invés de ela ser refletida para o espaço, né? Essa grande quantidade de gases poluentes que pairam sobre a atmosfera vão absorver esse calor e enviar para a Terra, fazendo com que a Terra seja mais aquecida do que deveria ser. Esse é o efeito estufa. Mas lembrando novamente que o efeito estufa é um fenômeno natural, ele tem que existir, senão a Terra iria resfriar demais, porém, muitos estudiosos afirmam, né, e através dos estudos já práticos, confirmaram isso, que a intensificação desses gases estufa, como por exemplo CO2, CH4, eles acabam absorvendo calor e enviando de volta para a Terra, fazendo com que a Terra torne-se mais aquecida do que deveria ser. Então, galera, essa grande concentração, né, de gases do efeito estufa, como CO2, dióxido de carbono, CH4, metano, o óxido nitroso, ele vem aumentar, né,
a temperatura média do planeta. Então, esse aumento, né, desses gases estufa, devido à queima intensa dos combustíveis fósseis, né, liberados pelas indústrias, pelas queimadas, pelos automóveis, acaba aumentando a temperatura média do planeta. E com isso ocorre o degelo dos glaciares, né, nas regiões polares. Então, se há um degelo, né, como vocês vão ver na imagem seguinte, dessas áreas polares, há também um aumento do nível do mar. Então, o degelo das calotas polares, né, e dos glaciares acaba aumentando o volume de água, né, devido à diminuição da sua densidade, causado pelo aumento da temperatura. Outros problemas, né, que podem ocorrer devido a essas alterações climáticas é a ocorrência de áreas de deserto, né? Pode ocorrer também uma maior ocorrência de temperaturas, aumento das temperaturas e com isso inundações. Então, regiões viram deserto, outras inundam. E com isso pode haver também aumento do incêndio, destruindo a vegetação e acelerando a erosão do solo, porque o solo fica desnudo e com isso aumenta a erosão dos solos. Então, um problema acaba levando a outro. Podem ver, né, o degelo dos glaciares, né, nas regiões polares. Pode ocorrer aí situações extremas, como áreas de deserto em outra, né, uma região virando deserto devido à falta de chuva. Já em outras regiões pode ocorrer uma ocorrência de temperaturas, ou digamos, de tempestades, né, fortes e com isso inundações nas cidades. Em outras regiões, devido às ondas de calor, pode haver seca e com isso ocorrer incêndio, destruindo a vegetação. E ao destruir a vegetação, o solo vai ficar desnudo e com isso provocando erosões do solo. Ele pode provocar vários impactos ambientais na biodiversidade, como o desaparecimento das espécies animais e vegetais, o branqueamento dos corais. Pode haver aí um acréscimo, né, do risco à saúde pública humana, porque acaba com essas mudanças do clima, acaba proliferando muitos tipos de doenças que já teriam sido extintas e eles acabam retornando. Isso é ruim para a nossa saúde, né? Para reduzir esse efeito estufa. Então, tem várias formas, né, sustentáveis, né, de minimizar esses efeitos estufa. Vou, inclusive, passar um videozinho para vocês assistirem. Apostar em energias alternativas, energias limpas, como a energia eólica, né, em detrimento do combustível fóssil, em vez de usar o combustível fóssil como o petróleo, usar a energia eólica. Introduzir filtros, né, de carbono nas centrais térmicas, né, das indústrias para evitar a liberação do CO2 para a atmosfera em grande quantidade. Proteger as áreas florestais, né, vem sendo tomadas, né, para evitar a liberação em grande quantidade dos gases do efeito estufa, como CO2, dióxido de carbono, CH4, o óxido nitroso, como por exemplo o protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, onde fixou metas para combater essas alterações climáticas. Então a ideia era reduzir as emissões dos gases cerca de 5,2% abaixo do nível registrado, né, em 1990. O importante é saber, pessoal, que medidas urgentes devem ser tomadas, né, para evitar aí o efeito estufa. Então, vou passar um vídeo para vocês falando sobre a sustentabilidade, sobre o efeito estufa e a sustentabilidade, para vocês compreenderem melhor e o que devemos fazer para amenizar esse impacto ambiental. Lembrando só mais uma coisa, galera, que a camada de ozônio, né, o O3, é uma espécie de capa, né, protetora, né? Ela é composta por gás ozônio
ela é responsável, na verdade, para filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta, UVB, que são os raios que são emitidos pelo Sol e que, se você não tiver uma proteção, você pode obter vários tipos de doença, como, por exemplo, o câncer de pele, catarata, e quem tem problemas de alergia acabam aumentando, e além de afetar também o sistema imunológico. Então, o que acontece? Esses gases do ozônio, o O3, que servem, né, para filtrar essa radiação ultravioleta, acaba sendo destruído pelos gases do efeito estufa. Então, passando em grande quantidade o gás UVB para a Terra, e com isso aumentando esses problemas de saúde, como câncer de pele, catarata, as alergias, certo? Então, eu vou anexar aqui mais um videozinho explicando melhor sobre o efeito estufa e sobre a sustentabilidade, como fazer para evitar, né, de forma demasiada esses problemas ambientais. O impacto ambiental é a chuva ácida, né? É um dos grandes problemas, porque ocorre principalmente aí nos grandes centros urbanos e áreas muito industrializadas, onde há liberação do óxido nitroso, o óxido de nitrogênio, errei aqui, óxido de nitrogênio, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. E esses gases, eles são liberados, né, pela queima do carvão mineral e também de outros combustíveis fósseis, né, como o petróleo e seus derivados. Ocorre a formação dessas chuvas ácidas. Então, o dióxido de enxofre e os óxidos, né, de enxofre, eles acabam sendo liberados para a atmosfera através dessa queima, né, dos combustíveis fósseis e das indústrias, dos transportes, né, rodoviários. Então, esses gases, como o dióxido de enxofre e o óxido de enxofre, acaba reagindo a uma reação química com o vapor da água que existe na atmosfera, dando origem a dois ácidos, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Uma vez, né, esses ácidos formados, eles são altamente corrosivos, precipitam na superfície terrestre, provocando aí diversos impactos ambientais. Por exemplo, a acidificação dos rios e lagos, que o pH reduzido, né, afeta o desenvolvimento dos organismos aquáticos, né, principalmente ao nível dos processos reprodutivos, e acabam aos poucos desaparecendo. Os solos também perdem, né, sua fertilidade, tornando menos produtivos. A sua acidez afeta também o desenvolvimento das plantas, que começam a morrer, ficar as folhas amareladas e acabam morrendo. Então, essas emissões gasosas provocam também o aumento da acidez na precipitação, ou seja, na chuva, na água, na neve. E isso acaba afetando também os ecossistemas, né? Na flora, na agricultura, por exemplo, que acaba sendo grande prejuízo, né, econômico, a destruição do patrimônio através, né, da corrosão de edifícios, estátuas, monumentos, e também prejuízo à saúde pública, porque o consumo de água, né, ou de espécies atacadas pela chuva ácida acaba provocando problemas graves de saúde. E galera, um outro problema assim no nível mais local, próximo da nossa realidade, são as ilhas de calor. É um fenômeno dado com esse nome porque ocorre principalmente nas cidades, devido a essa grande quantidade de construções, né? Asfalto, pavimentação, prédios, falta de arborização. Então, nas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Por quê? Quais são as causas? Concentração de asfalto, né? Ruas e avenidas, concreto, prédio, casas e outras construções.
Então, a umidade do ar acaba sendo mais baixa nessas áreas, dificultando aí também a circulação do ar. Há também falta, né, de vegetação, e isso faz com que a temperatura aumente mais no centro urbano do que nas áreas afastadas da cidade, formando aí o que chamamos de ilhas de calor. Observar essa linha escura representando a variação de temperatura, né, desde a área rural, passando por área residencial, mas com presença de vegetação, e na área central, com grande concentração verticalizada, ou seja, prédios, com certeza asfaltos, concretos, né, falta de arborização. Então, você percebe que a linha de temperatura, ela aumenta. Então, significa dizer que na área rural as temperaturas são menores devido à presença de vegetação, recursos hídricos, né? E as residências são bem espaçadas uma da outra. E já no centro urbano há uma grande concentração de prédios, né, residenciais ou comerciais, dificultando a circulação do ar, essa troca, né, entre um ambiente e outro, e principalmente devido aí à grande presença de concretos, asfaltos, falta de vegetação. Acontece principalmente aí nas áreas centrais, porque o asfalto ele é bom para absorver, né, a radiação. Então, ele reflete pouco, apenas entre 5 a 10%, a outra parte é absorvida. Já cores claras acaba refletindo a radiação e cores escuras acaba absorvendo a radiação. Então, nas grandes centros urbanos, devido a essa grande quantidade de concreto, presença de asfalto, acaba absorvendo, né, essa radiação e com isso transformando em calor. Já em áreas como neve, por exemplo, a própria areia, em vez de absorver, vai refletir. E essa capacidade que o material tem de absorver ou refletir a radiação chama-se albedo, que representa a relação entre a quantidade de luz refletida pela superfície terrestre e a quantidade de luz recebida pelo Sol. Então, cores escuras absorvem mais e cores claras refletem mais. Então, como no centro da cidade, grande quantidade de presença, né, de asfalto, então vai absorver muita radiação e transformar em calor. As medidas mitigadoras, né, para evitar as ilhas de calor. Então, o plantio de árvores, né, em grande quantidade nas grandes cidades. É interessante que tenha muitos parques, né, distribuídos na cidade para amenizar, né, o calor, ter uma boa qualidade de vida, criação de parques e também preservação de áreas verdes. Aí na imagem, né, uma forma sustentável para evitar a ilha de calor, já que não temos espaço na rua, né, para plantar as árvores devido ao fluxo de automóveis, então optam por plantar em cima dos prédios, né, o telhado verde, uma forma de minimizar aí o calor. Que o albedo é a capacidade que o material tem de refletância, né, da radiação solar. Então, cores escuras vão absorver mais, cores claras vão refletir mais, em vez de absorver, refletem. Então, uma outra medida seria pintar os telhados de branco, né? Porque o albedo é maior e vai refletir a luz solar, evitando essa absorção e, em consequência disso, o aquecimento da superfície. Então, galera, nós falamos aí de 3 problemas ambientais, né? Como o efeito estufa, que na verdade é um fenômeno natural, mas se intensificado, né, pela liberação dos gases do efeito estufa, como o CO2, que é o dióxido de carbono, o CH4, o metano, o óxido nitroso, a própria água, H2O, vai aumentar a temperatura. A tendência é aumentar a temperatura do planeta, porque essa intensificação dos gases do efeito estufa, em vez de liberar, né, essa radiação, parte dessa radiação para o espaço, vão absorver e refletir de volta para a superfície terrestre, fazendo com que a Terra torne-se mais aquecida do que deveria ser. E o outro problema
foi a chuva ácida, né, proveniente aí da queimada dos combustíveis fósseis, como a liberação do óxido de enxofre, onde há uma reação, né, com a água, transformando aí nessa chuva ácida, tornando-se o solo mais ácido, destruindo plantações, né, destruindo monumentos, poluindo a água, com isso trazendo vários problemas ambientais e sociais. A outra questão, a ilha de calor, que é um problema mais local, mais próximo da gente, devido ao tipo do material usado, né, nas construções e o formato das cidades, o adensamento urbano, grande índice de construções, automóveis, asfalto. Então, esses materiais, né, são bons absorvedores de calor, né, fazendo com que a área central seja mais quente do que as áreas rurais. Então, o asfalto, ele é um bom absorvedor de calor, então vai aquecer mais, né? E a falta de vegetação no centro urbano, essas áreas verticalizadas como prédios, o adensamento urbano, né, as casas muito próximas da outra, dificulta essa circulação do ar e com isso forma aí uma ilha de calor, quer dizer, o centro torna-se mais aquecido do que as áreas rurais, onde tem maior presença de vegetação, né? Os bairros mais afastados, com casas que apresentam quintais ainda com terra, algumas árvores, são menos quentes do que na área central. Então, a área central, devido a essas características, forma aí a ilha de calor. Então, pensando nisso, galera, vocês vão criar um texto hoje falando sobre as ações mitigadoras para evitar esses problemas, né? Que seria a questão da sustentabilidade. Como fazer, né, para evitar esses problemas ambientais? Usar o meio, mas ao mesmo tempo minimizar esses impactos. Quais são as ações? Nesse próprio slide fala, né, de algumas ações que devem ser feitas para evitar a ilha de calor, para minimizar o efeito estufa e também nos vídeos que vocês vão assistir abaixo, ok? Grande abraço, ótima aula, boa semana para vocês, bom final de semana para vocês e até a próxima.